O Dedinho de Prosa está de volta e hoje nós estamos entrevistando a jornalista e professora, doutora Joana Bellarmino. Joana, você estava contando, conversando com você sobre a sua... Você fez um curso na PUC, pós-graduação, doutorado, como é? Conta Sim, eu fiz o doutorado em comunicação e semiótica e eu dizia que mesmo lá deve ter havido, como você estava perguntando, deve ter havido aquele espanto, né? Uma aluna... Principalmente lá, né? Não, mas o camarada que chega para o doutorado, o cara pensa, bom, mas ela já passou, a experiência de lá deve dar certo. Tinha uma professora que ela foi muito sincera, ela disse, meu Deus, como vai ser? Minha disciplina é toda pensada através do cinema, como vai ser? E aí nós encontramos fórmulas, eu trabalhava com as trilhas sonoras dos filmes, né, com os roteiros, e deu certo. A propósito de filme, você assiste filme? Assisto. Como? Eu sempre gostei de filme, sempre gostei, mas é uma aventura, né? Porque às vezes eu entendo o enredo todinho e quando chega no final do filme a cena é visual. E aí? E aí eu vou perguntar, e aí, como terminou? E vou perguntar a alguém, mas é complicado. Ou então, ultimamente eu falo nas redes sociais, minhas amigas, que... E aí, como é que terminou? Como é aquela cena, a cena final de tal filme? Nós estamos lutando, as pessoas cegas, para que as produções cinematográficas e televisivas incorporem o recurso da audiodescrição, que é o quê? É se descrever através de texto, de palavra, as cenas visuais desses produtos, desses conteúdos. Ô, Joana, você tem noção de cores? Por exemplo, você está assistindo um filme, tanto faz preto e branco como uma coisa. Tanto faz. Qual é a noção que você tem? É possível transmitir? É muito difícil, porque nós, as pessoas cegas, que a gente diz, a cegueira congênita, que é a cegueira que é desde o nascimento, nós vamos compondo um imaginário sobre as cores, sobre a visualidade, que é muito próprio nosso, né? Por exemplo, eu tenho noção de cores, mas são noções muito, vamos chamar assim, verbais, por exemplo. Sei. Ou a cor vermelha, nós sabemos que é uma cor forte, quente. A cor branca, nós sabemos que é uma cor apaziguadora. Quer dizer, nós vamos buscar explicações, adjetivações, né? Nessas suas limitações, qual é a cor que mais lhe encanta? Eu gosto muito do azul, não me pergunte por quê. Bateu comigo, viu? O meu é azul também. Aliás, eu tô de azul, viu? Quando eu era pequena, quando eu era pequena, eu ganhei uma bola e ela era azul. Não venha me dizer que você joga bola. Jogava. Não, peraí, Joana. Como, Joana? Não, mas era jogar do jeito, né? Mas conta sua história. Então, eu ganhei uma bola e eu era campeã de ordem em seu lugar, sem rir, sem falar. Aquela brincadeira da infância, do tempo dos nossos avós. E a minha bola, eu sabia que ela era azul. Aquela bola, para mim, mesmo sem eu vê-la, quando eu mirava aquela bola, para mim, eu estava vendo o céu. Eu era encantada e não sei se é daquela bola que nasce o meu amor pela cor azul, mas eu gosto do azul, gosto do amarelo, gosto muito do amarelo. A propósito de céu, você acredita em Deus? Acredito. A minha ideia de Deus não casa com a ideia das religiões. Qual é a sua ideia de Deus? A minha ideia de Deus é que há, sim, um princípio inteligente, organizando e regulando tudo isso, né? E que é uma força suprema, inteligente, que a religião chamou de Deus. Você já leu a Bíblia alguma vez? Já. Tem alguma religião, não? Eu sou católica, né? A sua resposta não é muito católica, não. Não, eu não sou católica não praticante, eu sou batizada, né? Meus pais eram muito católicos. Você casou na igreja? Não. Não, aí o seu casamento, você casou. Você teve dificuldade de casar, de achar o príncipe, pelo fato de ser cego? Ou ele pintou logo ligeiro assim? Olha, era muito engraçado isso, porque eu tive poucos namorados. Foi, né? Foi, e acho que a cegueira limita um pouco, né? Tanto a aproximação da outra pessoa, como
Como uma pessoa cega é difícil ela paquerar, né? Com o olhar. Você foi casada com o meu amigo Lau Siqueira. Sim. Me diga uma coisa, como é que você sabia que Lau Siqueira era bonito? Ou para quem não é cego isso não faz diferença? Bem, você está dizendo que ele é bonito, então. Eu acho ele é um cara bonito, ele é um gauchão bonito. Eu sempre achei Lau muito bonito, mas é uma composição, é como eu lhe digo. Como é que eu vou lhe explicar a minha cor azul? Como é que eu vou lhe explicar o meu senso de estética? Você pode ter aquela alcunha. Porém, eu achava ele bonito. Ele tinha um rosto muito... como é que se diz? Muito... Bem desenhado. Bem delineado. Ele tinha um corpo na época, porque ele não tinha aquela barriguinha que ele tem hoje, né? E ele tá barrigudo hoje, né? Ele tinha um corpo magnífico. Lá tu tá lascado, isso lá. E, além de tudo, ele tem uma alma muito nobre, né? Um espírito muito verdade, nobre. Né? Então, essa beleza que me encanta. É a principal beleza, né? Exatamente. Eu aqui já estou legislando em causa própria, viu? Mas você não tinha aquela alcuviteira, corta-jaca, dizia, Joana, é um gatão, pega que é tinha as cuviteiras e tinha as cuviteiras e tinha as que paqueravam com ele. Que furava teu olho. Que furava a fila. Socorro Andrade era uma das alcuviteiras, não? Era. Né? Socorro é uma grande irmã que eu tenho, né? Onde anda Socorro? Está no Rio de Janeiro. Mas você perguntava, foi difícil casar? Sim. É curioso que na minha vida as coisas acontecem aos saltos. Eu fui jornalista no salto, né? Contra tudo e contra todos. Todos, contra a lógica. E Lau Siqueira, a gente se conheceu, tá já acabando o bloco, né? Não, mas... Sim. A gente se conheceu através de uma revista da Brasiliense chamada Primeiro Toque. Nessa revista, a gente publicou um anúncio do meu primeiro livro infantil e Lau Siqueira escreveu pedindo esse livro. E era curioso que o nome dele é Laureci. Quando ele me escreveu... O nome dele é como? Laureci. Não, peraí, Joana. O nome de Lau Siqueira é Laureci. Ai, meu Deus. O dedinho de prosa está descobrindo. Olha, Lau, toda vez que eu me encontrar com você, eu vou chamar você Laureci. E quando eu escrevi a primeira carta dizendo que eu ia mandar o livro, eu tratei-o por Senhora Laureci. E aí ele me escreveu e disse que não era uma senhora e tal. E disso começou uma longa correspondência. Ele morava no Rio Grande do Sul? Ele morava no Rio Grande do Sul. Ele veio pra cá por sua causa? Veio. Não, rapaz, você é capaz de tudo. Viu? E aí, quando ele veio para cá, nós tínhamos, ao longo de um ano, acumulado mais de 400 cartas. Minha nossa. Foi. Que nós cometemos a tolice, hoje eu digo, ele queimou. Ele disse, bom, agora a gente já se encontrou, agora vamos... Que foi uma tolice, porque essas cartas, elas falavam... História, né? Elas falavam de política, a gente vivia na ditadura, a gente estava saindo da ditadura, a gente falava de política, né? de amor. Então, tinha um conjunto de coisas ali que era uma época. Engraçado que nessa época do Lau Siqueira, eu recebi várias cartas de várias pessoas, então tem uma que é dessa revista. E um cara escreveu para mim e disse, você está mentindo, você não é cega. Eu disse, por quê? Aí ele, você não fala como uma cega falaria. Eu disse, ué, e como é que Quer dizer, o preconceito, naquela época era muito maior, não se admitia que uma pessoa cega falasse de Karl Marx, falasse de luta política, falasse de arte, falasse de literatura. E eu sempre falei de tudo isso, né? Mas eu senti aqui, quando eu falei de Lau Siqueira, você se entusiasmou. Vocês são amigos, né? Muito amigos, porque nós construímos um elo inquebrantável, né? Nossas filhas. Vale, né? E a família, hoje eu estava vendo uma enquete que os LGBT estão lutando para que o conceito de família mude. Eu concordo, eu acho que família é o laço. Família é o laço, pouco importa onde cada um esteja. E eu, Lau Siqueira, as meninas, nós somos muito, em torno da família, somos muito unidos. Né? E isso é para sempre. Pois é, a história está interessante. Eu estou de olho, essa maquinazinha aqui está puxando o meu olhar o tempo todo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre essa maquinazinha, explicar
Olha ela tocando aqui, ela é mágica. Joana Bellarmino daqui a pouco vai explicar o que tem aqui dentro. Já já a gente volta.